Você tem síndrome do ovário policístico, tá tentando engravidar e não tá conseguindo? Eu também tenho síndrome do ovário policístico. Hoje eu estou grávida, atualmente com 16 semanas, e eu quero compartilhar para vocês como que aconteceu toda a minha trajetória desde o tratamento da SOP até conseguir engravidar. Então, se esse assunto é do teu interesse, já fica por aqui até o final do vídeo, porque eu vou contar muita coisa do que aconteceu comigo que talvez possa te ajudar. Vamos lá? Antes de descobrir a síndrome do ovário policístico, eu usava o DIU Mirena. Quando você usa o DIU Mirena, você não menstrua. Então, para mim, a falta do fluxo nunca foi um sintoma, né? Isso é chamado de amenorreia, a falta da menstruação. No entanto, como é normal, né, do DIU Mirena não menstruar, eu nunca desconfiei que eu tinha síndrome do ovário policístico. Em janeiro de 2024, eu e meu marido, nós decidimos que estava na hora de nós termos um bebê. Então, fui lá e tirei o DIU. E, gente, quando eu tirei o DIU, aconteceu algo que me marcou muito. Eu fui no consultório, pelo convênio, marquei para tirar o DIU, não sabia quem era o médico que ia tirar, nunca tinha visto, não conhecia. E essa médica em questão me tratou muito mal. Ela me perguntou por que eu estava tirando o DIU e eu falei para ela, né? Ela falou, por que você está tirando o DIU agora? Por quanto tempo você usou e tudo mais? Ela ficou fazendo umas perguntas. Aí eu falei, doutora, eu tirei agora porque meu marido, a gente quer tentar um bebezinho. E eu até falei assim, sabe, gente, de forma mais descontraída, né? Porque a intenção era realmente explicar para ela o porquê, né? Enfim. E aí ela me respondeu de uma forma muito ignorante, dizendo assim: mas você sabe que com esse peso você não vai conseguir engravidar, né? Eu não lembro exatamente quanto eu pesava na época, eu acho que eu tava com uns 96 quilos. E aí eu falei pra ela: doutora, eu tenho consciência assim de que realmente com esse peso é um pouco mais difícil. Ela falou assim: não é que é difícil, é que você não vai conseguir. E aí ela ficou o tempo todo falando depois sobre o meu peso. Na hora de retirar o DIU, ela falou: tá muito difícil de ver aqui embaixo. Tudo que ela falava era na intenção de falar do meu peso. Quando a gente tira o DIU, é normal que a menstruação demore um pouquinho para voltar ao normal. Eu lembro que a minha demorou mais ou menos uns 2 meses. E aí depois disso eu menstruei por uns 3 meses seguidos e depois a minha menstruação simplesmente sumiu e nunca mais veio. Eu passei 7 meses sem menstruar. Durante esses 7 meses, eu procurei um médico e aí o médico me falou que era completamente normal, que eu não tinha nada do que me preocupar, que uma hora ou outra a menstruação ia voltar. E foi isso, ele não me passou nenhum exame, não fez nenhuma outra pergunta, ele não se importou muito, sabe? Essa que é a verdade. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não achava normal. Porque eu via outros relatos de mulheres que tiravam o DIU e depois começavam a menstruar normalmente. Como eu fiquei um pouco desconfiada da conduta desse médico, eu resolvi procurar um médico diferente. E aí esse outro médico já teve uma conduta muito diferente comigo. Ele me passou vários exames, hemograma, né, para ver meus exames de sangue de forma geral, ultrassonografia de mama, transvaginal, Papa Nicolau, enfim, diversos exames. E foi quando apareceu a minha síndrome do ovário policístico a primeira vez, porque até então eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia direito o que era, enfim, foi realmente uma surpresa para mim. Quando eu voltei no médico, ele me deu o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Na verdade, quando eu fiz o meu transvaginal, o médico que fez a transvaginal já tinha me falado, ele falou: olha, seu ovário está com características de ovário policístico, mas você ainda precisa levar o exame para o médico para ele avaliar, para ver se você tem outros sintomas que realmente comprovem, porque só o ovário policístico em si não é o suficiente para diagnosticar a síndrome. Então ele queria que eu levasse para o médico, de fato, para o médico poder confirmar. Quando eu voltei ao médico, ele confirmou a síndrome do ovário policístico por 2 dos 3 sintomas que normalmente se dá a síndrome do ovário policístico. A primeira é o crescimento de pelos, né, no corpo da mulher, que realmente fica bem exagerado. Algumas mulheres têm até um pouquinho de barba, sabe? Enfim, é realmente bem pesada essa questão dos pelos. A segunda é a amenorreia, falta da menstruação. E a terceira, que confirma de fato, é o exame. Foi isso que ele me passou. E aí eu tinha duas dessas 3 características. A única coisa que eu não tinha de fato era os pelos, né, em crescimento excessivo. Eu preciso dizer para vocês que descobrir a síndrome foi quase como um alívio para mim, sabe? Porque assim, gente, eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu tava meses sem menstruar, não tava conseguindo engravidar durante todo esse tempo em que eu fiquei sem menstruar. Eu tava tentando engravidar, então eu comprei diversos testes de fertilidade, diversos testes de gravidez. Então todo mês eu tava ali fazendo, né, mesmo porque, bom, a ausência da menstruação é um sintoma
sintoma clássico de gravidez. Então, durante todo esse tempo eu fiquei pensando, ai, será que eu não tô grávida? Por isso que eu não tô menstruando. E ficava repetindo o teste. E foi uma fase muito difícil pra mim. Foi uma fase realmente difícil pra mim. Então, saber que eu tinha alguma coisa me deu uma certa forma de alívio, porque eu sabia que não era só coisa da minha cabeça, não era algo que eu estava inventando, era de fato um problema e que agora que eu tinha descobrido esse problema, eu ia finalmente poder tratar e aí sim ser capaz de conseguir engravidar depois. Para tratar a síndrome, o médico me passou 2 medicamentos. Eu vou colocar aqui do lado para você. Ele passou o Provera, que é um medicamento que, segundo ele, resetava a menstruação, e ele explicou exatamente dessa forma. Ele falou assim: esse medicamento é para fazer você sangrar. E aí, o outro medicamento que ele passou era o Ofolato Sop, que é um suplemento alimentar para quem sofre de síndrome do ovário policístico. Então, basicamente, qual que era o mecanismo de ação dos remédios? O Ofolato Sop era na intenção de conseguir equilibrar algumas dessas vitaminas, enfim, que estava faltando no meu corpo. É um suplemento alimentar de fato. E o Provera seria aquele medicamento mais pesado que ia agir de fato como se fosse enganando o meu corpo, sabe? Eu lembro que o modo de tomar o Provera era muito complicado. Eu tinha que tomar durante alguns dias e depois de alguns dias eu tinha que parar. Se a menstruação descesse, eu tinha que fazer uma coisa, se não descesse, eu tinha que fazer outra. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar muito sobre esse medicamento, né? E nós saímos de lá completamente confiantes, eu e meu marido. Eu fiquei menos triste porque, como eu falei pra vocês, eu descobri o que eu tinha. E fora isso, o próprio médico comentou sobre a minha dificuldade de conseguir emagrecer. Porque a síndrome do ovário policístico, ela te deixa dentro de um ciclo, sabe? Ela favorece o ganho de peso e dificulta que você perca o peso. Então, ao mesmo tempo que ela vai favorecendo, ela vai dificultando, favorecendo. Então, a gente fica nesse looping, sabe? Você ganha mais peso por conta da síndrome do ovário policístico. Ela também dificulta que você perca mais peso. Então, você fica sempre ali naquele círculo. E uma coisa que nós compartilhamos com o médico enquanto nós estávamos na consulta, quando a gente descobriu a síndrome e tudo mais, foi por conta da nossa preocupação em engravidar. E ele disse, se você perder 10 quilos, você vai conseguir engravidar de maneira natural. Porque eu já tava com medo. E aí ele falou que era normal que os casais demorem em torno de 1 ano para conseguir engravidar. Ele falou que não era o momento ideal para me indicar para um médico de fertilidade, justamente por causa disso, já que fazia bem menos de 1 ano que a gente estava tentando. Então ele falou assim, primeiro a gente vai fazer o tratamento com os medicamentos, você vai tentar emagrecer e aí, né, a gente vai vendo a partir daí. Então assim, eu fiquei bem mais confiante com esse médico e dava pra ver que ele realmente sabia o que ele tava fazendo e que ele tava, de certa forma, preocupado em ajudar, sabe? Que ele tava ali, de fato, tentando fazer alguma coisa por mim. Então, assim, eu comecei a tomar o Ofolato Sop e comecei a tomar o Provera. Quando foi depois de alguns dias, de fato, o Provera me fez sangrar, que é o que o médico falou que ia acontecer. Mas não era um sangramento de menstruação. Era a primeira vez que eu tava vendo um sangramento ali, né? Depois de muitos meses. Então, isso me deixou muito animada. Eu falei, agora finalmente vai, o meu corpo tá respondendo à medicação. Mas pesquisando sobre o remédio depois, uma coisa que começou a me incomodar muito era que a carga hormonal do remédio era muito alta. Isso começou a me preocupar, porque a sensação que eu tinha era que eu tava entupindo o meu corpo de coisas, sabe? Eu já tava com dificuldade para conseguir emagrecer e aí ainda tava colocando mais hormônio, sabe? Para tentar fazer o meu corpo fazer uma coisa que ele deveria fazer naturalmente. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o Provera e vi que o sangue que vinha realmente não era de menstruação e eu ia ter que ficar praticamente todo mês na tentativa de resetar minha menstruação com cargas hormonais tão altas do remédio, e por conta disso eu decidi parar o Provera por conta própria. Eu não consultei o médico sobre isso, foi uma coisa que eu fiz por conta própria, depois de pesquisar muito e ver relatos de pessoas e tudo mais. Então eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar com o Provera e continuar só com o suplemento alimentar, porque o suplemento alimentar era algo levinho, sabe? E eu não sei porquê, mas eu tinha a sensação de que ele me ajudava muito mais. Só que assim, eu continuei tomando suplemento alimentar, mas ele também não estava dando efeito nenhum, não estava acontecendo nada no meu corpo. E aí
aí eu fiquei naquela dúvida, será que é porque eu parei o Provera? Ou será que é porque realmente o Ofolato SOP não tá sendo o suficiente, né, pra mim? Aquela dúvida eterna que fica na nossa cabeça. E ao mesmo tempo já veio o arrependimento por eu ter parado o medicamento. Ah, gente, sabe, tanta coisa assim que fica na nossa cabeça. E aí, por conta disso tudo, eu acabei parando também o Ofolato SOP, depois de um tempo. Só que depois que eu parei, eu fiquei pensando que eu achava de fato que eu tava desperdiçando as minhas chances, sabe? Porque eu já não tava tomando Provera, mas eu tinha escolhido isso por minha própria vontade, porque de fato era uma carga hormonal muito alta que eu não tava considerando necessária. É até cômico dizer isso, né, gente? Porque eu não sou médica nem nada, mas enfim. Eu não sentia que o medicamento estava fazendo bem pro meu corpo. E eu acho que isso é muito importante porque depois de algum tempo eu engravidei e eu não podia tomar esse Provera enquanto eu estava grávida. Então, assim, ó, siga o seu médico, tá? Mas também siga seus instintos, porque eu de fato acredito que, não só instintos, mas eu tenho uma base religiosa, uma fé, e eu acredito que de fato isso se chama inspiração do Espírito Santo, sabe? Quando as coisas vêm pra gente assim no momento correto, porque se eu tivesse continuado tomando esse medicamento, na tentativa de fazer minha menstruação vir, eu poderia até ter prejudicado a minha gestação por conta disso. Então eu tive esse conflito interno entre decidir ou não continuar com o Ofolato, e eu fiz uma oração, sabe, gente? Eu fiz uma oração silenciosa comigo mesma e firmei meu compromisso com Deus de eu continuar tomando o Ofolato, na tentativa de realmente fazer o meu corpo voltar a menstruar. Eu não queria continuar tomando mais o Provera, pra mim era fora de questão. E aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu não fiz o tratamento com o Ofolato direito, porque o médico tinha passado 90 dias de Ofolato. E eu nem terminei os 30 primeiros. Eu só tinha comprado uma caixa, inclusive. Uma caixa vem 30 sachês. E eu devia ter uns 7 lá dentro ainda. Então eu falei assim, eu nem fiz a minha parte com o Ofolato. Como que eu vou ter certeza de que, de fato, poderia ter dado certo ou não a menstruação voltar se eu realmente não tomei o medicamento? Daí eu criei vergonha, né, gente? E fui lá e voltei a tomar o Ofolato. E a coisa mais incrível do mundo aconteceu, porque eram poucos sachês que tinham ali na caixa. E aqueles poucos sachês que eu tomei, eu acho que devia ter mais ou menos isso, talvez. Eu acho que no máximo uns 10, tá? Jogando alto. Eu falei 7, mas eu acho que devia ter no máximo uns 10. Antes de eu terminar esses sachês, a minha menstruação veio. Eu lembro da minha emoção quando eu recebi aquela menstruação, sabe, gente? Parecia que eu tinha recebido um milagre. Porque eu já tava tanto tempo sem menstruar, os meses se passando, os meses contando, e a sensação de que o meu corpo tava simplesmente parado no tempo e que nada tava acontecendo. Eu senti uma cólica muito leve, e aí quando eu fui lá no banheiro, ela tava lá. E eu lembro do quanto eu fui grata, agradeci a Deus, de fato, por aquela menstruação, e pensei assim, na hora eu pensei, é o Ofolato realmente tá me ajudando. E aí, gente, nesse dia eu agradeci muito, muito, muito a Deus por eu ter realmente conseguido estar menstruando de novo. Pensei comigo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu tratamento direitinho, porque de fato o Ofolato tá funcionando. Então fui lá na farmácia, peguei umas 2 caixas de Ofolato, porque eu tecnicamente estava terminando os 30 primeiros dias, né? Tudo bem que eu parei um bom tempo e depois continuei, mas aí só estavam faltando umas 2 caixas, e eu fui lá e comprei o medicamento assim na maior felicidade, sabe? Eu lembro do êxtase que eu tava sentindo, porque eu pensei assim, agora vai dar certo, né? Agora sim as coisas vão começar a fluir, a andar. E gente, eu não sabia, mas nessa menstruação eu já ovulei. E sabe o que foi mais incrível de tudo? É que foi a primeira menstruação que eu tive em que eu ovulei, desde que eu tirei o DIU. Nenhuma das outras eu ovulei. Toda vez eu fazia teste de ovulação e meus testes de ovulação sempre davam negativos. Mesmo nos meses em que eu menstruei, logo depois de tirar o DIU, antes de ter essa pausa muito longa, eu sempre fazia o teste de ovulação e nunca dava certo. Então assim, quando eu menstruei dessa vez, eu nem acreditava que eu poderia estar ovulando, tanto que eu não fiz teste nenhum, eu só segui com a vida. E eu não sabia, mas dessa vez eu já ovulei e engravidei. Então quando eu comecei a desconfiar de fato que eu estava grávida, qual foi os sintomas que eu tive? Os sintomas que eu tive, gente, foram de menstruação. Por isso que eu achei que era a minha menstruação que estava para vir. Eu tive muita dor na lombar, sabe? Minhas costas assim, nossa,
doía demais. E os meus seios ficaram muito pesados, aumentaram de tamanho, a minha auréola ficou maior e mais escura e ficou muito sensível, doía demais. Eu acordava de manhã com os seios doendo, ia dormir com os seios doendo, todo o tempo sentindo aquela dor aqui, sabe? Aqui nas costas, o tempo todo sentindo. E fora isso, eu sentia muita indisposição, eu não tinha energia para fazer nada. Só que eu achava que isso era da minha preguiça, né? Normal, assim, porque normalmente eu tenho problema com vitamina D, isso também me deixa geralmente um pouco mais para baixo. A minha vitamina D nunca tá muito controlada, porque eu não costumo pegar muito sol, então o que eu tenho é de medicação que eu tomo, e como eu já tava bastante tempo sem tomar, eu logo desconfiei que fosse por conta da vitamina D. E os outros sintomas eu associei de fato a uma menstruação que estava por vir. Só que eu comecei a esperar pela menstruação e ela nunca vinha. E aí foi que eu fui ficando um pouco mais desconfiada. E aí teve um dia específico que eu simplesmente meio que desliguei do nada, assim, durante o dia. Eu tava assistindo um vlog no YouTube, alguma coisa assim, sentada no sofá, e do nada me veio um sono arrebatador, que eu não pude fazer mais nada a não ser desligar a televisão e ir dormir. Até mandei mensagem pro meu marido falando assim: eu tô muito, muito cansada, eu vou tirar um cochilo agora e tal, não sei o que, tipo, pra avisar, né, pra ele não ficar mandando mensagem e achar que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo e fui de fato deitar e dormir por muitas horas. Só que assim, gente, quando eu tô muito cansada, muito indisposta, sabe, assim, muito pra baixo, eu geralmente tomo um energético, sabe? Eu gosto de tomar um energético pra dar uma animada. A minha casa tava um caos, porque eu não tinha disposição pra arrumar minha casa, e a gente tinha pegado um cachorrinho há pouco tempo, então o cachorro faz bagunça em casa também, e a casa, assim, tava quase virando um aterro sanitário. E eu não tinha disposição pra arrumar a casa, não tinha... É como se eu não tivesse força, sabe? Era algo que era mais forte do que eu. E daí eu pensei, vou comprar um energético e aí vai resolver. E eu até fui lá, comprei um energético, tomei o energético, não fazia ideia que tava grávida, mas fui lá, comprei o energético, tomei. E nesse dia eu fiquei super animada, dei uma geralzona assim na casa. Sono mesmo, eu só tive dessa vez, mas o meu cansaço ele perdurou por muitos dias. Então eu comecei a desconfiar. E aí eu pensei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um teste de gravidez. Só que eu tinha decidido que eu ia fazer esse teste sozinha, porque é muito triste, gente, quando você tá tentando engravidar e o teste dá negativo. Principalmente quando você faz, por exemplo, junto com o seu marido, enfim. Aí vocês dois ficam tristes, sabe? E eu não queria causar essa tristeza no meu marido de novo, porque tanto eu quanto ele, a gente queria muito um bebê. E eu já tinha passado pela frustração de tantos testes negativos que, sinceramente, pra mim ia ser só mais um, sabe? Então, eu não queria envolver meu marido nisso. Eu até comentei com ele, falei, talvez eu esteja grávida. Ele falou, sério? Tipo, sei lá, nem eu nem ele, a gente colocou muita fé, sabe? Porque era uma coisa que a gente já vinha tentando já há quase um ano, né? Já tinha feito um ano, na verdade, porque eu tirei o DIU em janeiro de 2024 e eu descobri minha gravidez em fevereiro, em 25 de fevereiro de 2025. Já tinha mais de um ano que a gente tava nessa empreitada. Eu realmente queria fazer o teste sozinha, sabe? Por minha própria conta e risco. Eu lembro que eu saí de casa e eu saí de casa com duas responsabilidades. A primeira é que eu tava muito cansada, muito cansada mesmo, assim, indisposta, sem vontade de fazer nada. Então eu falei assim, eu vou lá comprar o teste, mas depois que eu voltar da farmácia, eu vou passar na hamburgueria e vou pegar um hambúrguer pra eu almoçar, porque eu tava tão sem energia que eu não conseguia cozinhar, fazer as coisas pra comer. Eu tava morrendo de fome, já era tipo 2, 3 horas da tarde, eu não tava com pique nenhum pra fazer comida. Então eu falei isso, eu falei assim, bom, eu preciso comer, então eu vou lá, como dizia o meu avô, já mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eu vou lá, compro o teste e volto, passo na hamburgueria, pego um hambúrguer. E é isso, se o teste der positivo, beleza. Eu nem pensei muito no que eu faria se o teste desse positivo, porque pra mim era muito óbvio que ele ia dar negativo. E aí eu falei, se o teste der negativo, eu vou engolir o meu choro junto com esse hambúrguer e eu vou faxinar minha casa, vou sacudir a poeira e vou viver a minha vida, sabe? Era isso que eu tinha na cabeça, eu lembro exatamente do sentimento que eu tinha, foi isso que eu pensei. Eu saí, peguei o carro e fui, mas gente, no caminho eu ia conversando com Deus, sabe? Eu colocava a mão assim na minha barriguinha e falava, Deus, por favor, permita que tenha algo aqui dentro, sabe? Por favor, bebê, esteja aqui, sabe? Eu falava isso na minha cabeça, porque
acima de tudo, gente, eu tenho realmente muita fé, sabe? E eu acreditava de fato que quando fosse a hora certa, as coisas elas iam acontecer uma hora ou outra. E eu sempre falava uma coisa, que eu não estava ficando a cada dia mais nova. Então, Deus, ele conhecia a minha necessidade de realmente conseguir engravidar logo, porque eu não estava ficando a cada dia mais nova. E todo mundo sabe que depois dos 35 é muito mais difícil para engravidar. Então, eu pensei, o médico só vai me mandar para o médico de fertilidade depois de eu ficar tentando 1 ano. Se eu não conseguir nada dentro desse 1 ano, vai ser 1 ano que eu vou ter perdido sem conseguir engravidar. E aí já vai ser 1 ano que eu vou ter a mais, né? Então tudo aumenta, os riscos aumentam de não conseguir segurar a gravidez, sabe? De tanta coisa. Então, assim, acima de tudo, Deus, ele conhecia o meu coração. Então eu lembro que no caminho eu ia só torcendo, sabe? Orando ao mesmo tempo. Falava, por favor, Senhor, permita que alguma coisa esteja aqui dentro, bebê, por favor, esteja aí, sabe? Tipo, eu ia falando essas coisas assim na minha cabeça, dirigindo e falando isso na minha cabeça. Quando eu cheguei lá na farmácia, eu fui lá e peguei o teste. Peguei 2 testes, porque eu pensei, às vezes a gente faz e a tira dá muito clarinha a linha. E aí eu peguei 2 testes, porque eu falei, se eu fizer hoje e der uma linha bem clara, eu vou esperar mais alguns dias e vou fazer novamente. Porque eu vi que não existe a possibilidade de dar um falso negativo. Quer dizer, só em algumas situações, quando você está tomando medicamento para reprodução, essas coisas assim. Então, quando você está fazendo outras coisas, enfim, gente, eu procurei no Google, tá? Mas é capaz sim de dar um falso negativo, de dar um falso positivo. Então, eu fiquei com um pouco de medo. Então, eu pensei isso. Eu falei, eu vou fazer primeiro e aí depois de alguns dias eu vou lá e repito o teste. Aí tá, foi engraçado porque nesse dia, o meu marido, ele também veio pra casa. Na hora que eu tava vindo pra casa, eu acompanhei no GPS lá e tava vendo que ele também tava vindo pra casa. Eu falei, que droga, tipo... Eu lembro direitinho, porque eu tava de carro, ele tava de moto, eu tava na hamburgueria e eu vi ele passando. Eu não sei se eu nem comentei isso com ele, mas eu vi ele passando, sabe? Eu falei, caramba, meu, Felipe vai pra casa. Gente, eu queria fazer o teste sozinha, coisa minha, sabe? Eu queria fazer sozinha, eu não queria que ninguém tivesse lá pra fazer comigo, pra ficar torcendo, enfim, eu queria fazer sozinha. Então eu vim pra casa, só que quando chegou no estacionamento, eu vi que a moto do meu marido, ela não tava lá embaixo no estacionamento. Então eu falei, bom, ele deve ter deixado a moto lá em cima porque ele ia na academia, ele não ia voltar pra casa de fato, né? E aí eu pensei, eu falei assim, eu não vou subir agora, porque se eu subir ele vai ver que eu tô com esses testes, né? E eu, enfim, não queria falar pra ele que eu ia fazer o teste. Então eu fiquei dentro do carro, ele mandou uma mensagem pra mim, onde você tá? Eu falei, tô chegando. Falei, tô chegando, mas não falei onde eu tava, né? E aí, gente, eu fiquei acompanhando ele no GPS, assim, no celular, até a hora dele sair de casa. Quando eu vi que ele tava na rua, que ele tinha ido pra academia, aí eu falei assim, agora sim, eu vou subir. Peguei o lanche, peguei o teste e subi. Cheguei em casa, joguei o lanche ali em cima do aparador e corri pro banheiro com a caixinha do teste. Gente, eu espremi, assim, a urina, sabe? Porque eu nem tava com vontade de fazer. Dei um golão de água, assim, tipo, pra ver se ia mais rápido. E eu fiz xixi naquele copinho, assim, com tanta esperança, sabe? Com tanta vontade de que aquilo fosse real. E ao mesmo tempo eu tava assim, poxa, eu já sei qual vai ser a minha reação se esse teste for negativo. Mas eu de fato não sabia como ia ser a minha reação se fosse positivo. Então eu não tava nem um pouco preparado para receber um positivo naquele dia. Mas Deus, ele sabe de fato o que faz, sabe? Quando faz. Então eu lembro que eu fui lá, fiz e coloquei lá o negócio e fiquei esperando. Gente, subiu uma linha e subiu a segunda linha. Era uma linha forte, não era uma linha fraquinha, como eu achei que poderia ser, uma linha bem forte. E a minha reação, eu nem sei dizer, eu não filmei, eu não tenho lembrança, assim, física, né, do vídeo, foto, não tenho. Porque eu só sabia colocar a mão na minha boca e falar, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Tipo, sabe, eu não tava acreditando que aquilo ali era real. E eu olhava e, minha nossa, será que tá certo? Porque eu nunca tinha chegado nessa parte, né? Eu nunca tinha chegado nessa parte. Então eu fiquei assim, perdida, sabe? E eu, meu Deus, tipo, eu tava em êxtase, sabe? Eu não sabia, de fato, como reagir, o que fazer. E minha primeira reação foi, de fato, ligar pro meu marido. Eu não tive a capacidade que algumas mulheres têm de esperar, fazer uma caixinha, botar um body, botar o teste, botar não sei o que, botar um sapatinho. Gente, eu não tive. A única coisa que eu fiz foi lá do banheiro mesmo. Eu já liguei pro meu marido de chamada de vídeo, ele tava na academia. E eu, tipo, enfiei o teste, assim, na câmera do meu celular. E só gritei, eu tô grávida, eu tô grávida. E ele, como assim? Eu falei, eu tô grávida, eu tô grávida. E ele, eu tô indo pra casa agora. Tipo, e foi isso. E ele voltou pra casa e a gente fez maior festa. Ele sem acreditar, eu também sem acreditar. E aí eu fui lá e fiz o outro teste, né, de tirinha.
pra de fato confirmar, mas eu fiz com outra urina, né? Fiz um outro xixi, fui lá e refiz o teste novamente e também deu positivo. Então, assim, eu só sabia que o bebê tava ali, sabe? Eu não sabia de mais nada, eu só sabia que o Senhor tinha sido bondoso comigo e que o bebê tava ali, que era real e eu não tava conseguindo acreditar. E aí eu lembro que eu fiquei muito ansiosa pra saber de quantas semanas eu estava. Falei pro meu marido ir comprar um teste daquele azulzinho que mostra as semanas de fato. Porque eu tava muito curiosa pra saber de quantas semanas eu tava, porque eu não sabia se eu tava descobrindo muito no início ou se eu já tava muito adiantada. Daí o Felipe foi lá, comprou o teste, e aí, gente, quando eu fiz o teste, eu dei uma assustada. Eu não sei se eu li certo, mas quando dá de 1 a 2 semanas é porque você tá de 2 a 3. Aí quando dá de 3 a 4 é porque você tá de 4 a 5, e quando dá entre 4 a 5, você tá de 5 a 6 semanas ou mais. E o meu deu esse último, deu de 4 a 5. Até brinquei com o Felipe, eu falei assim, não é que eu tô grávida, eu tô muito grávida. Já tô há muito tempo grávida já, e eu assim, não fazia ideia, sabe? Realmente não tinha nenhuma pista de que, quer dizer, exceto pelos sintomas que eu tive, né, mas que pareciam sintomas de menstruação, eu realmente não sabia. Eu lembro que esse dia foi muito especial, dia 25 de fevereiro, meu marido, ele me deu uma bênção de saúde, fez uma oração por mim, pra de fato a gravidez conseguir evoluir bem, pra que a gente tivesse um bebê saudável, pra que eu continuasse dali forte, sabe? Pra que as coisas dessem tudo certo. Parece que foram muitas coisas que aconteceram porque foi dentro de um ano, sabe? Tudo compactado ali dentro. Mas o fato é que você nunca tá preparado para ver um positivo. Você quer muito, você anseia muito por aquilo, mas quando chega a sua vez, a ficha não cai. Porque exceto por aqueles sintomas que eu tava sentindo, eu não tinha mais nenhuma pista, porque você não consegue ver, você não consegue sentir. Você tem que confiar em Deus mesmo. Inclusive, eu fiz um ultrassom recentemente transvaginal e o meu ovário não está mais policístico. Mas aí o médico explicou que é normal que durante a gestação dê uma amenizada por conta dos hormônios e tudo mais. Hoje eu tô na 16ª semana, isso não tem sido um problema, tô conseguindo gestar meu bebezinho de forma excelente, né? A gente não tá com nenhum problema. Eu não cheguei a fazer aquele exame do beta-HCG, porque assim, o que acontece? Durante esse tempo, a gente ficou tentando engravidar, a gente trocou de plano de saúde, e meu marido entrou em um novo emprego, e dentro desse plano de saúde, o médico que estava me atendendo anteriormente no outro convênio, ele não atende nesse. Eu não tinha um médico de confiança para mandar mensagem, para contar, para ele pedir os testes, para pedir exame. Eu não tinha, então a minha jornada começou novamente com obstetra, né, indo atrás de obstetra, tudo de novo, achar um novo médico e tudo mais. Então assim, o que eu fiz? Um dia depois de descobrir, eu fui no hospital e aleguei, eu falei, olha, eu fiz o teste de gravidez, estou grávida, mas estou preocupada porque tô sentindo umas cólicas. Quero só saber se tá tudo bem. E a gente nunca tinha ouvido o bebê, nunca tinha visto, enfim. Quando chegou lá, o médico do plantão já tava me preparando para um falso positivo. Ele falou que acontece muito de ter falso positivo e não sei o quê. Mas, gente, assim, ó, dentro de mim eu tinha uma certeza de que não era um falso positivo, porque eu tenho fé, gente. Então eu acreditava que realmente a nossa hora tinha chegado, que o Senhor tinha dado essa bênção pra gente. E eu não acreditava que, não, é só uma brincadeira, sabe? Não era positivo. Então eu fiquei ouvindo ele falou, olha, eu vou pedir um ultrassom pra você, o transvaginal, e você vai fazer os medicamentos e tal, porque eu tava sentindo um pouco de dor. Além da cólica, eu tava sentindo umas dores, né? Que ele falou que poderia ser alguma coisa intestinal, alguma coisa assim. Então eu fui lá, coletei o exame de sangue e subi pra fazer a ultrassom. E durante todo o tempo antes da ultrassom, eu e o Felipe, a gente tava muito, assim, ansioso, sabe? Minha nossa, será que é verdade? Será que eu tô mesmo? Será que eu não tô? E tudo mais. E aí foi muito incrível, assim, porque na hora que a gente entrou pra fazer o exame, daí o médico colocou o aparelhinho lá e tal, e daí ele falou assim, grávida você tá. Aí eu já fiquei assim, tipo, grata, né? Ele falou, grávida você tá aqui o saquinho gestacional. Não tava vendo nada, gente, só tava o saco gestacional. E eu falei assim, doutor, cadê o bebê? Ele falou, calma que nós vamos procurar a criança. E aí ele começou a mexer lá e tal, e viu que o bebê tava bem no cantinho, assim, plantado, sabe? Assim, no cantinho do saquinho gestacional. E, gente, quando ele aproximou, a gente ouviu, assim, parecia a galopada de cavalo, sabe? Os galopes, assim, muito forte o coraçãozinho. Aí a gente ficou chocado.
chocada, assim, eu e o Felipe, tipo, caramba, ele já tem coração, o bebê já tem coração. E ele já, e tá pulsando forte. E assim, a gente ouviu e foi uma emoção, assim, indescritível, sabe? Porque eu falei, caramba, realmente tem uma vida aqui dentro de mim, sabe? Eu tô gerando um bebê. E acho que foi quando a minha ficha, assim, caiu, assim, de fato, porque uma coisa é você fazer teste, né? Você só tá vendo ali aquela linha, mas você não viu ainda, você não sabe de nada. E é isso, a gente viu que era um único embrião, era um bebezinho só, e que tava tudo bem com ele, e que não tinha nada de errado, enfim. Então, assim, dali, gente, tudo mudou pra mim. Eu vim muito mais feliz, consciente daquilo que tava acontecendo comigo e disposta, de fato, a viver essa nova fase com tanto entusiasmo e tanta dedicação, sabe? Que é o que a gente tem feito até hoje, vamos continuar fazendo. Então é isso, gente, essa foi a minha história. Eu espero que essa em breve também seja a tua história. Superar, de fato, a síndrome do ovário policístico e conseguir ter o teu tão sonhado bebezinho. Não sei se tu tem uma fé, se tu que tá assistindo agora tem uma fé em específica, sabe? Mas assim, nunca deixe realmente de pedir de Deus, sabe? Aquilo que é o desejo do teu coração, porque se for um desejo justo, Deus ele vai conceder, sabe? Porque ele realmente nos ama e sabe daquilo que a gente precisa. E esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer uma das partes do que eu falei aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho. E eu espero que em breve todas vocês que estão assistindo esse vídeo tenham o positivo de vocês na mão. E eu tô aqui do outro lado torcendo para que em breve isso seja realidade, tá bom? Muito obrigada por assistir, por ter ficado até aqui comigo. Um grande beijo e tchau, tchau.